Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família no Cotãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Ciro Teixeira e este é o meu canal, onde eu faço diversas reflexões em volta de direito, ajudo a esclarecer sobre várias situações relacionadas a direito, dou a possibilidade de dar a levantar dúvidas de certos temas que têm sido objeto de aula nos teus dias diários de aula, para que eu possa então esclarecer de modo mais nítido, mais simples, sem toda aquela tecnicidade de direito. Hoje é a nossa primeira aula em volta do direito da família. Procurar saber o que é o direito da família. Qual é o conceito de direito da família? Quais são os sub-ramos que o direito da família apresenta? Quais são as situações de facto que o direito da família apresenta, quanto à codificação do direito da família, e vamos falar também sobre a função promotora do direito da família. Então o vídeo de hoje promete ser muito interessante. Deixa já o teu like, deixa o teu feedback. Sem mais delongas, vamos então ao nosso vídeo de hoje. Saudações novamente, meu amigo no Cotãs. Como já sabes, hoje vamos falar sobre o direito da família. Mas antes de falarmos sobre o direito da família, sem conceitos, o doutor já deve saber o que é a família. A família é aquele núcleo essencial que constitui base para qualquer sociedade. É a família que vai ter o primeiro contato com aquilo que é o ser humano. É a família que vai passar as primeiras instruções naquilo que é o próprio ser humano na sua fase embrionária, na sua fase inicial. Então a família que vai dar o primeiro contato com o próprio ser humano. Então só a partir desta visão já conseguimos saber que a família é importantíssimo. Por isso inclusive que a família é o núcleo fundamental de uma sociedade. A família é uma instituição fundamental de qualquer sociedade, porque é a família que vai ter contato a priori, antes de qualquer outra instituição, com o próprio cidadão ou com o próprio ser humano. Então, só nesta vertente, a família é importantíssima. Mas agora, vamos entrar no nosso discurso mais técnico em volta do direito da família. Como eu já referi anteriormente, a família é o núcleo fundamental de qualquer sociedade, porque é a família que vai tomar contato primeiro com o indivíduo. É a família que vai preparar inicialmente o indivíduo para depois, se assim podemos dizer, lançar-lhe para o mundo. Então, quanto ao conceito de família, ou direito da família, devemos saber que não existe um conceito unívoco. Ou seja, não existe um conceito único sobre o que vem a ser o direito da família. Porque, na verdade, o conceito de direito da família não é imutável. A questão do conceito de direito da família, assim como os demais fenômenos da vida em sociedade, que são, na verdade, alteráveis, que transformam-se com o decurso do tempo, o mesmo acontece com o direito da família. O direito da família não é imutável. Quer dizer que o mesmo transforma, só passa por um processo de transformação e evolução. Por isso é que o conceito de família não é único, porque de acordo a cada realidade social, de acordo a cada estrutura de cada sociedade, a própria direção política, o conceito de família altera-se. Por isso é que, inclusive, já em filmes antigos, tu consegues ver que se calhar o paradigma de família é diferente da que vislumbramos hoje. Se fores analisar as várias situações ou filmes que relatam situações sociais diferentes, consegues perceber que o paradigma de família é completamente diferente. Para dizer o quê? Que o conceito de família não é unívoco. O conceito de família acaba possuindo uma variedade de conceitos, porque a família é um processo de evolução, é um processo de transformação que ocorre sempre, épocas em épocas. Mas pronto, vamos então ainda assim apresentar um conceito do que vem a ser o direito da família. Podemos nós definir o direito da família em sentido técnico-jurídico ou seguindo aquilo que é a regra do próprio direito como sendo um ramo do direito privado que contém um conjunto de princípios e normas relacionadas à estrutura,
organização e a própria proteção da família, bem como regula aquilo que são as relações jurídico-familiares entre os cidadãos que pertencem em uma determinada família, bem como aquilo que são as obrigações que decorrem destas mesmas relações jurídico-familiares. Ou seja, podemos definir o direito da família como sendo um ramo do direito privado, que vai conter normas e princípios relacionados à estrutura, organização e proteção da própria família, bem como encontramos também aquilo que são normas que regulam a relação jurídico-familiares que vai existir dentro dos indivíduos que façam parte deste seio familiar e as obrigações que vão decorrer diante destas mesmas relações. Então, é um conceito dogmático sobre o que é o direito da família, podemos apresentar isto, mas salve sempre o que eu já acabei de referir, não existe um conceito único sobre o que é o direito da família, porque a família não é estática, passa por um processo de evolução, um processo de transformação que decorre de época para época, geração para geração. A família, o conceito de família nunca é estático. Vamos agora procurar saber quais são os sub-ramos que o direito da família apresenta. Bem, quanto aos sub-ramos que o direito da família apresenta, vamos verificar 5. Primeiramente, o direito matrimonial, o direito de filiação ou paterno-filial, o direito de parentesco, o direito de afinidade e o direito de tutela. Vamos discorrer sobre cada um destes sub-ramos do direito de família para podermos então entender. Começando por aquilo que é o direito matrimonial. O direito matrimonial, este sub-ramo do direito da família, vai ser aquele conjunto de normas que vai regular a relação existente entre os casados, ou seja, aquele ramo do direito da família que vai regular aquilo que é a relação jurídica pessoal e patrimonial que existe entre os casados. Por isso é que vai ver, por exemplo, na vertente de como é que se contrai o matrimônio, como é que se casa, quais são os requisitos, como é que podemos chegar até divórcio, quais são os procedimentos a seguir, tudo isso aqui está ligado àquilo que é o direito matrimonial, este sub-ramo do direito da família, que vai ser aquelas normas que regulam as relações de natureza pessoal e patrimonial que existe entre os casados, ou seja, regula a relação jurídica familiar que vai existir então entre os casados. Esse é o direito matrimonial. Quanto ao direito de filiação ou direito paterno-filial, vai ser aquele conjunto de normas que vai regular a relação jurídico-familiar que vai existir entre pais e filhos. Ou seja, o direito de filiação ou paterno-filial vai regular a relação jurídico-familiar que vai existir entre o pai e o filho. Ou seja, nós já verificamos que o pai, quando dá vida então a uma criança, acaba tendo certos deveres, neste caso de colocar nome na criança, prestar alimentos, instrução e por aí vai, e por consequência a criança também acaba tendo obrigações. Então é neste diapasão que vai então funcionar o direito de filiação, vai regular aquilo que vai ser a relação existente entre pai e filho, trazendo direito e deveres para os dois lados. Este sub-ramo do direito da família vai entender como sendo então o direito de filiação ou paterno-filial. Quanto ao direito parentesco, o direito parentesco vai regular aquilo que são as relações jurídico-familiares de pessoas ligadas por um laço de sangue e que são provenientes de uma ascendência comum. Ou seja, o direito parentesco vai regular aquilo que vai ser as relações jurídico-familiares que vai existir entre pessoas que têm então a ligação de sangue e que provêm de uma ascendência comum. Neste caso, a questão entre os irmãos, a questão que vai existir, ou seja, a ligação jurídico-familiar que existe entre estes dois indivíduos, vai ser ditado pelo direito parentesco, sendo que aqui existe a ligação de sangue e que provém de uma ascendência comum. É nessa perspectiva que atua o direito parentesco. O direito parentesco vai regular as relações jurídico-familiares que vai existir entre pessoas que estão ligadas pelo laço de sangue e que provêm de uma ascendência comum. Agora, quanto ao direito da afinidade,
O direito da afinidade, na verdade, vai regular aquilo que vai ser as relações jurídicas que vai existir entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Isso, em sentido restrito, podes entender que é o direito da afinidade. Vai ser aquela relação jurídico-familiar que vai existir a partir do momento que o marido casa com a esposa, por exemplo. Qual vai ser a relação que vai existir com os irmãos da esposa, com o pai da esposa? Aí isto vais entender como sendo o direito da afinidade. O direito da afinidade que vai regular as relações que vão existir entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Isto aqui é o direito de afinidade. Em sentido mais amplo, tu podes entender o direito da afinidade como sendo aquele laço que vai estabelecer entre famílias. Porque as famílias, quando A casa com B, unem-se. Por consequência, as famílias também unem-se. Por isso é que vais entender que, na verdade, o direito de afinidade vai ser essa relação jurídica que vai existir entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Ou em sentido lato, em sentido amplo, vai ser essa aliança que vai se estabelecer por via do matrimônio que foi consolidado entre os dois indivíduos que faziam parte de famílias distintas. A partir do momento que consolidam o matrimônio, as famílias vão então unir-se. Agora, quanto ao direito de tutela. Quanto ao direito de tutela, estamos a falar que vai regular aquelas formas de substituição do poder paternal. Ou seja, o direito de tutela vai ser aquelas normas que vão regular as formas de substituição do poder paternal. Por exemplo, não existe a figura do pai. Quais são as situações, por exemplo, que pode-se então substituir esta situação? Aí vamos encontrar aquilo que é a própria adoção. A adoção, na verdade, é esta que também produz os mesmos efeitos jurídicos que a filiação. Lembra, anteriormente falamos que a filiação vai ser a relação jurídica que vai existir entre pais e filhos. Vai regular a relação jurídica existente entre pai e filhos, trazendo direitos e obrigações. Aqui nas formas de substituição do poder paternal, que estamos a falar do direito da tutela, vamos encontrar aquilo que vem ser a adoção. O processo de adoção, na verdade, produz o mesmo efeito jurídico que a filiação. Todavia, aí não estaremos diante de uma filiação ligada pelo laço de sangue. Aí estaremos diante de uma filiação de indivíduos que não estão ligados por esse vínculo de sangue. Todavia, produz o mesmo efeito jurídico. Agora, quanto às situações de facto. No que diz respeito às situações de factos, queremos nós dizer que o legislador entendeu que há certas situações práticas, ou seja, certas situações que acontecem na própria sociedade que há necessidade de ser tutelados, há necessidade de produzir efeitos jurídicos. A estas vamos encontrar as situações práticas no que diz respeito ao direito da família. Primeiro, a própria união de facto. O legislador entendeu que o facto de A e B viverem por um certo tempo, coabitarem na mesma casa, acaba sendo possível produzir os efeitos jurídicos. Fala-se da união do facto. Todavia, basta que ambos façam aquilo que é o reconhecimento. É uma situação de facto que o legislador entendeu atribuir aquilo que é o efeito jurídico. Temos ainda aquilo que é a separação de facto. Estamos a falar que dois indivíduos que são casados, vivem juntos, todavia um deles, ou para não dizer os dois, já não tem o desejo de querer viver um com o outro. Ou seja, já não coabitam, já não vivem cama e mesa. Estamos a dizer, por exemplo, que vivem em quartos ou estão a dormir em quartos separados, já não há aquela vontade de querer estar casados. O legislador, ou doutrinariamente, entendeu-se atribuir aqui também o efeito jurídico a esta situação de facto. Ou seja, formalmente estão casados, mas em situação de facto, em sentido prático, já não estão. A isso aqui, inclusive, em várias situações do nosso cotidiano, verificamos várias pessoas que, apesar de ainda estarem casados, em sentido prático já não tem nada aí a acontecer, porque cada um por si e Deus para todos. Aí falamos da separação de facto, em sentido prático já não estão juntos, só no sentido formal é que verifica-se esta tal dita união.
E temos aqui a questão do estado de posse das relações jurídico-familiares. O que vem a ser o estado de posse das relações jurídico-familiares? O estado de posse das relações jurídico-familiares vai ser aquele efeito legal que o próprio legislador vai atribuir, porque em sentido prático aquele facto já é verificado. As pessoas, ou seja, o coletivo, acaba já dando essa presunção. O legislador aí vai atribuir então aquele efeito jurídico, aquela situação de facto que estamos a falar, estado de posse das relações jurídico-familiares. Vamos ter como exemplo o estado de posse de casado ou o estado de posse de filho. No estado de posse de filho, vamos lá ver que A seja casado com B e A tenha um filho. É presumível que o filho de A seja filho de B, porque A é casado com B. Aí falamos sobre o estado de posse de filho, porque as pessoas ao redor que fazem parte do meio social dos mesmos sabem que A é casado com B, sabem que A é casado com B, logo o filho que A teve é presumível que seja de B. Então aqui falamos sobre o estado de posse de filho, essa presunção que é dada porque o coletivo, as pessoas que fazem parte do meio social deles, sabem ou acreditam que são casados e que os filhos que foram gerados, por consequência, seja mesmo do casal. Aí falamos sobre o estado de posse de filho. São então essas situações de facto que o legislador decidiu lançar aquilo que são também os efeitos jurídicos. Falamos inicialmente sobre a questão da união de facto, sobre a separação de facto e sobre o estado de posse das relações jurídico-familiares. Vamos falar agora sobre aquilo que vem a ser a codificação do direito da família. Isto, na verdade, vai variar muito de acordo com aquilo que é o sistema normativo de cada país. Aqui vamos verificar, por exemplo, que nos sistemas socialistas, os mesmos rejeitavam aquela visão bipartida, ou seja, aquela visão separatista entre direito público e direito privado. Todavia, nesses sistemas socialistas, eles autonomizaram, ou seja, emanciparam o direito da família do direito civil. Assim sendo, o direito da família era um ramo específico, era um ramo autônomo daquilo que é o direito da família, atendendo aos próprios institutos que o direito da família vem a regular. Nos sistemas socialistas, emanciparam aquilo que é o direito da família do direito civil. Assim sendo, era um ramo autônomo, era um ramo específico. Agora, quanto àquilo que é o direito africano também, acabou seguindo a tendência de autonomizar, ou seja, de tornar o direito de família um ramo autônomo. Agora, quanto ao sistema romano-germânico, aí nós vamos verificar que, na verdade, o direito da família acaba estando ainda integrado naquilo que vem a ser o direito civil ou o Código Civil. No sistema romano-germânico, estamos aqui a falar em países como a Alemanha, vamos verificar que aí o direito da família acaba estando ainda incorporado no Código Civil. Não é um ramo autônomo, não é um ramo específico que tem legislação própria. Encontramos ainda integrados dentro daquilo que é o próprio Código Civil. Agora, quanto ao sistema anglo-saxônico, aí vamos perceber que também decidiram tornar o direito da família um ramo específico, onde vamos encontrar uma legislação própria que aborda sobre o direito da família e sobre o direito das crianças. E ainda, quanto aos sistemas ou quanto aos estados que sofreram uma reforma legislativa após essa transação do sistema socialista, decidiram manter o próprio direito da família como sendo um ramo autônomo. Ou seja, depois de passar esse sistema socialista, entenderam ainda continuar a manter o direito da família como sendo um ramo autônomo. Agora, quanto à função promotora do direito da família, este é um assunto que podemos fazer um discurso infinito, porque, como eu falei a princípio, a família é o núcleo fundamental de qualquer sociedade. Assim sendo, a família
ou o direito da família acaba estando intimamente ligado com aquilo que é a antropologia e aquilo que vem a ser a sociologia. Como nós vimos, a antropologia vai estudar o próprio homem e o comportamento do homem, e a sociologia vai estudar o comportamento da sociedade. Assim sendo, o direito da família acaba estudando o próprio comportamento do homem no meio social, porque nós vimos que o homem, o primeiro contato que vai ter vai ser com a família. Então acaba estando intimamente ligada à antropologia e à sociologia. Assim sendo, é normal que a questão da própria estrutura da política de determinado Estado façam contato com o próprio direito da família, porque os fins que o direito da família persegue acabam estando intimamente ligados com aquilo que são os fins políticos. Por exemplo, aquilo que são os direitos fundamentais, a liberdade, a igualdade, a posição da mulher na sociedade, a questão da diminuição do aumento da população, tudo isso podem ser discursos de direção política, todavia são interesses que a própria família também agrega, são interesses que a própria família também salvaguarda. Então, acabam estando também intimamente ligados. Então, a família também tem essa função promotora no próprio comportamento do homem, que vai ter então dentro da respectiva sociedade, sendo que a família é a primeira instituição que vai preparar, que vai balizar o indivíduo para então ter contato com as demais instituições, para ter contato com os demais indivíduos que fazem parte da própria sociedade. Então a família também tem essa função promotora naquilo que vem a ser o comportamento do indivíduo dentro do próprio meio social. Resumindo a aula de hoje, deves saber que não existe um conceito único sobre o que é o direito da família, porque o direito da família não é imutável, passa por um processo também de evolução e transformação. Então, de acordo a cada realidade social, podemos tirar N definições do que vem a ser o direito da família. Todavia, podemos definir o direito da família como sendo um ramo do direito privado que contém um conjunto de princípios e normas relacionados à estrutura, organização e proteção da própria família, bem como vai regular aquilo que são as relações jurídico-familiares e as obrigações ou deveres que vão decorrer das mesmas. Vimos ainda que o direito da família apresenta alguns sub-ramos, onde vimos o direito matrimonial, o direito de filiação ou paterno-filial, o direito parentesco, de afinidade e o direito de tutela. Quanto ao direito matrimonial, vimos que vai ser aquele conjunto de normas que vai regular as relações de natureza pessoal e patrimonial que vai existir entre os cônjuges, ou seja, vão casar em que regime, o que podem fazer se querem divórcio, quais são os direitos que acabam tendo um com o outro. Tudo isto aqui fala sobre o direito matrimonial. Vimos também o direito de filiação, que vai ser aquelas normas que vão regular a relação que vai existir entre o pai e o filho, ou seja, os direitos e as obrigações que ambos vão ter. Vimos também o direito parentesco, que vai ser então aquelas normas que vai regular as relações de pessoas que são ligadas pelo vínculo do sangue e que fazem parte ou que são oriundas de uma ascendência comum, onde acaba verificando a própria solidariedade entre estes próprios membros desta família. Vimos ainda o de afinidade, que na verdade acaba sendo uma aliança que se vai estabelecer entre duas famílias, ou seja, vai regular aquilo que vai ser a relação jurídico-familiar que vai passar a existir entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Por isso é que fala-se daqui da aliança que vai existir entre as duas famílias. E quanto ao direito de tutela, nós vimos que são aquelas normas que vão regular as formas de substituição do poder paternal, onde vislumbramos aqui a figura da adoção, que acaba produzindo os mesmos efeitos jurídicos que a filiação. Agora, quanto às situações práticas que ocorrem na sociedade, no que diz respeito ao âmbito da família, o legislador decidiu atribuir efeitos jurídicos em algumas situações de facto, onde vimos a própria união de facto, que vai ser quando dois indivíduos, nesse caso o homem e a mulher,
coabitam já há um certo tempo, o legislador deu a possibilidade de poderem fazer o reconhecimento desta união para que produza os seus efeitos. Aí falamos da união de facto. Temos também aquilo que é a separação de facto, quando na verdade estão casados, mas em sentido prático já não vivem, não atendem aquilo que são os requisitos do casamento, cada um dorme no seu quarto e por aí vai. Aí caímos por uma situação de separação de facto e temos o estado de posse das relações jurídico-familiares, que vai ser aquele efeito legal que vai se atribuir atendendo a praxe, atendendo a própria prática que já se verifica. Como exemplo, nós trouxemos a questão do estado de posse de filhos. Vimos ainda a questão da codificação do direito da família, onde acabamos por entender que tem muito a ver com o sistema normativo. Vimos, por exemplo, que no socialismo o direito da família é autônomo, ou seja, é emancipado, é específico, porque encontra-se separado do Código Civil, ou seja, existe uma legislação própria. Vimos ainda, inclusive, que em África, nos sistemas africanos, há também uma forte tendência de autonomizarem aquilo que é o direito da família, darem vida a uma legislação própria do direito da família. Inclusive, uma realidade nossa, o Estado angolano tem o direito da família de modo autônomo, ou seja, um ramo autônomo, porque tem aquilo que é a legislação própria, já não se encontra integrada no próprio Código Civil. Vimos também que no sistema romano-germânico, aí na verdade o direito da família ainda encontra-se incorporada, ainda encontra-se dentro daquilo que é o Código Civil. Já no sistema anglo-saxônicos, aí na verdade o direito da família também encontra-se autônomo, também acaba sendo um ramo autônomo daquilo que é o direito civil, porque também existe uma legislação específica que aborda sobre a mesma. E inclusive também referimos que naqueles sistemas que eram socialistas, que depois acabam por fazer uma reforma legislativa, decidiram também manter a questão da autonomia do direito da família. Vimos também aquilo que é a função promotora da família, a família por ser o núcleo fundamental de uma sociedade, porque vai ser ela que vai ter o primeiro contato com o indivíduo, tem a função promotora de estruturar o próprio indivíduo para poder viver dentro daquilo que é a sociedade. Assim sendo, o direito da família acaba estando intimamente ligado com aquilo que é a antropologia e a sociologia, atendendo que a própria antropologia vai estudar o homem, o comportamento do homem, e a sociologia vai estudar a sociedade, andam de mãos dadas, sendo que a própria família vai ter o contato com o homem, vai educar o próprio homem e o vai preparar para viver dentro da própria sociedade. E vimos que aquilo que são os interesses políticos acabam também sendo os interesses da própria família. Aquilo que é a direção política está muito íntima com aquilo que é o direito da família. Por exemplo, as políticas sobre a igualdade entre o homem e a mulher, as políticas sobre a questão da diminuição ou do aumento da população, as políticas sobre os direitos fundamentais também são interesses perseguidos ou agregados pela própria família. Espero que tenhas gostado da nossa primeira aula em volta do direito da família. Subscreva o nosso canal, convide os teus amigos para virem subscrever e poder também dispor dos nossos vídeos. Partilha o nosso canal e, mais importante, deixa a tua opinião em volta deste vídeo, deixa uma sugestão ou deixa simplesmente um olá. Se és novo, seja bem-vindo à nossa família no que estás. Já sabes, aqui falamos sobre direito. Se és veterano, bem-aja, meu amigo, estamos juntos, continua nesta irmandade com a nossa família no que estás, porque tu fazes toda a diferença. Então, sem mais a dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo ao horário que cruzaste com este vídeo.